estar aqui essa noite? Exclusivo só pra te servir. Mas a presença do nosso Deus é real aqui essa noite. Eu não sei você, mas Deus marcou hoje um encontro comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, pega a tua oferta em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a tua oferta aí, vamos ofertar. Depois nós já vamos entrar na mensagem aqui essa noite. Pega o teu melhor aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Deus preparou para você trazer aqui essa noite, louvado seja o nome do Senhor. Pega o teu melhor aí, vamos apresentar diante ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está a minha oferta, aí está a oferta da tua igreja, papai. Senhor, abençoa, Senhor, multiplica, não deixa faltar, Senhor, e vem confirmar as bênçãos. Repreende o devorador, repreende o tranca-rua, Senhor, e confirma a grande vitória no nome santo de Jesus, amém? E amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem oferta com alegria lá no céu, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, pega a tua Bíblia em nome de Jesus, abra ela num livro muito conhecido como o livro messiânico. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, um livro conhecido como uma Bíblia dentro de uma Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, irmão Igor? Porque ele também remete a 66 capítulos. Assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, considerado uma pequena Bíblia dentro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Pega ele aí, é uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Abre em Isaías capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, você vai lá, acha Cantares, depois de Cantares vem Isaías. Quem encontrou fala amém? Amém. Leamos a palavra do Senhor, o chamado de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um dos serafins tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impúdios lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, fala conosco de maneira toda especial. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Fala, porque os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém? E amém. Toma teu assento e glorifique em palma aqueles que vivem e reinam. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Isaías é um livro bastante conhecido e muito pregado. Louvado seja o nome do Senhor, porque nele há todo o cumprimento, a maioria dos cumprimentos das promessas, se não todas as promessas referente ao nosso Messias, o Cristo, se cumpriu no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaías, ele veio para pregar, para anunciar, louvado seja o nome do Senhor, as coisas que iriam acontecer. Isaías, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós acabamos de ler aqui, diz a palavra do Senhor que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também, louvado seja o nome do Senhor, estava ali acontecendo, presta atenção aqui em mim, estava ali acontecendo dois marcos históricos, porque o rei Uzias foi um rei muito bom, ele foi um rei muito bom para o povo de Israel. Israel e Judá viveram momentos bons, louvado seja o nome do Senhor. Só que quando o rei Uzias morre, então agora vai se assumir um novo rei, e aí começa então um marco histórico, porque agora ele vê também, diz a palavra do Senhor, que ele está dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também, ou seja, ele vai agora viver algo sobrenatural. Deus vai chamar Isaías para viver algo sobrenatural, aonde o próprio Senhor vai chamá-lo, e ele vai estar diante a presença do Todo-Poderoso. Ele vai viver um cenário transcendente, ele vai viver algo sobrenatural, algo que vai marcar a história de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Isaías vai dizer: eu vi, aleluia, o Senhor assentado num alto sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo: eu vi o poderio do nosso Deus, eu vi Ele, a sua glória, eu vi a manifestação do seu poder, e eu vi, aleluia, serafins que voavam diante do trono de Deus. 6 asas tinham eles, 2 asas cobriam os pés, 2 asas cobriam rostos, e 2 asas voavam, e diziam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Quantas vezes eu e você, em meio à nossa adversidade, em meio às nossas calamidades da nossa vida, em meio às atrocidades que nós vivenciamos, nós esquecemos o poder do nosso Deus. Nós olhamos uma situação e nós damos mais crédito à situação que está vivenciando do que aquilo que o Senhor prometeu. Nós lemos em Hebreus 11 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, para ficar fácil, é como se eu andasse aqui numa ponte, mesmo sabendo que não tem nada. A fé me faz acreditar que o nosso Deus irá nos sustentar em meio ao nada. Sabe que eu preciso que você saia daqui hoje? Nós acabamos de cantar um hino, o hino foi proposital. Toda a igreja cantou: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Só que quando estamos vivendo uma dificuldade, nós então começamos a dizer: Deus, eu não pedi isso. Deus, eu não pedi isso. Deus, eu não pedi dom. Deus, eu não pedi aquilo. E Deus está dizendo: eu estou chamando o povo. Isaías estava diante, ele vai ver algo que os seus olhos vão reconhecer quem ele era. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, em que Isaías está dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Deus está mostrando o poderio dele, e muitas vezes nós confundimos ter intimidade com Deus com libertinagem. Ser íntimo de Deus não te dá direito de você chamar aquele que é todo poderoso de você. Hoje as músicas hoje em dia dá até vergonha, Deus. Chama quem é todo poderoso de você. Chama, louvado seja o nome do Senhor, aquele que numa só palavra construiu, louvado seja o nome do Senhor, o mundo. E nós esquecemos. Sabe por quê? Às vezes nós falamos assim: ah, mas eu tenho intimidade. Eu tenho intimidade, louvado seja o nome do Senhor. E a gente se esquece de quem Ele verdadeiramente é. Aleluia. Ele é aquele, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que os seus pés, aleluia, são como colocados na praia, como escabelo dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano não conseguiu ainda ver a profundidade do oceano. Nós atingimos um tamanho de Monte Everest, algo assim, não me recordo, mas nós não conseguimos nem ver a imensidão que é o tamanho do oceano. Mas a palavra do Senhor nos revela que foi Ele quem chamou o oceano. É Ele quem deu os limites da natureza. É Ele quem permite as coisas acontecer. Irmão, então os terremotos, os maremotos, é permissão de Deus? É! Ah, mas matou tanta gente, mas é permissão do Senhor. Porque, para que eu e você entenda que a palavra está se cumprindo, Jesus já vem vindo aí. E se eu e você não estiver na posição, se eu e você não estiver, louvado seja o nome do Senhor, preparados, ai dos moradores da terra. A palavra do Senhor diz que quando Isaías vê, e é isso que a gente fica preocupado nos dias de hoje, nós ficamos preocupados porque essa geração acha que estar íntimo de Deus é chamar Deus de você, é chamar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é fazer um Deus descolado, não é isso que eles falam hoje em dia? Louvado seja o nome do Senhor, é mostrar: eu tenho intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem teve intimidade de ver o Senhor num alto dono e sublime, louvado seja o nome do Senhor, quando ele vê, ele reconhece, louvado seja o nome do Senhor. O que ele reconhece? O quão pecador ele é. Parou para pensar, irmão? Parou para pensar que quanto mais próximo, pastor, nós chegamos de Deus, mais nós reconhecemos quem nós somos? Aleluia. Isaías está diante de todo um trono e ele vai reconhecer. Quando ele olha, ele vai dizer assim, ó: ah, então disse eu, ai de mim, que vou perecer. Isaías está dizendo assim: hoje eu morro. Os meus olhos estão vendo aquele que não era para mim ver, porque eu sou um homem pecador, eu sou alguém de impuros lábios, eu moro com um povo de impuros lábios. Como é que eu vou ver a grandeza do nosso Deus?
nos narrar que um serafim pega, aleluia, uma brasa lá no altar, louvado seja o nome do Senhor, e toca na boca de Isaías, e a palavra vai dizer assim: agora os seus pecados são perdoados, ou louvado seja o nome do Senhor, a brasa viva que tira do altar, louvado seja o nome do Senhor, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado é o teu pecado. Isaías agora está, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que de Isaías 1 ao 4, Isaías está vendo e contemplando a grandeza de um Deus que é poderoso, de um Deus que faz e fará proezas. E no versículo 5 ao 7, Deus está mostrando a Isaías está vendo que o Senhor há de trazer a ele uma chamada, e o peso da chamada é ardida, é dolorida, só que o Senhor é quem nos prepara. Irmão, Deus não vai te chamar despreparado para o campo. Deus não vai te chamar despreparado para o campo, minha irmã. Deus primeiro prepara, irmão William, mas eu não estou vendo preparo. Será que não? Todas as provas que você já passou, todas as enfermidades que você já enfrentou, isso é um preparo do Senhor, dizendo: eu estou te preparando para algo grande, eu estou te preparando para algo maior, eu estou te preparando para viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Quantas vezes nós não aprendemos com as dificuldades da vida. Nós já vivenciamos tanto problema, nós já passamos tanta adversidade, nós já conhecemos a Deus tão grande, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aqui que nasceram na igreja, tem pessoas aqui que conheceram, a Tina pregou esses dias, né? Conheceu Deus nos pais dela, e depois ela foi ter para conhecer o Deus dela. Louvado seja o nome do Senhor. E nós às vezes ficamos nisso, né, irmãos? Nós queremos conhecer o Deus que usa fulano, nós queremos conhecer o Deus que usa ciclano, só que nós não queremos nos colocar na posição de conhecer esse Deus de verdade. Porque conhecer esse Deus de verdade não se quer renúncia. Conhecer esse Deus de verdade não se quer trazer nome aos nossos pecados de estimação. É nós reconhecer o quão fraco, pobre, miserável, pecador nós somos diante de um Deus que é soberano. Isaías está vendo a grandeza do nosso Deus, e a palavra do Senhor vai nos dizer que depois de purificado, depois em que ele foi tocado pela brasa viva, depois que o Senhor vai dizer que os pecados deles estão expiados, que o Senhor, aleluia, tinha, aleluia, arrancado dele a iniquidade, ele vai dizer, Deus vai dizer assim, depois disso, Isaías está dizendo, versículo número 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Presta atenção, irmãos. Eu sempre fui da seguinte opinião, que quem compreende, quem entende que cada hino que nós cantamos é uma oração diante de Deus. Quem crê? Amém. Não, para de graça, toda a igreja crê, levanta as mãos aí. Quem é que crê que cada hino que nós cantamos é uma oração que nós fazemos do nosso Deus? Por isso eu sempre tomei cuidado, desde a minha mocidade, não faz muito tempo, tá? Não faz tanto tempo assim, não se vigia. Louvado seja o nome do Senhor, eu sempre tomei cuidado em cantar algum certo tipo de hino. Tem um hino que eu sempre tive medo de cantar, que é um hino assim, ó. Venha o que vier, agora eu tenho fé, confio no meu Deus, é Ele quem me põe de pé. Presta atenção, no hino está dizendo, meu sim, pode vir o que vier, que eu estou de pé. Pode pai me deixar, pode esposo me deixar, pode filhos me deixar, eu permaneço em pé. O hino está dizendo isso, que pode vir qualquer provação que nada vai me abalar, é o que o hino está dizendo. Deixa eu te contar um negócio, hein? Você acabou de cantar um hino para Deus. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Só que
Isaías também disse isso, irmã Elza. Isaías vai dizer que estava disponível para o Senhor, irmã Sônia. Só que Isaías fez isso depois de receber depois de ser perdoado, pastor. Quando ele reconhece quando ele reconhece o quão pecador ele era, ele tem um encontro em que Deus sana dele, em que Deus faz expiação do pecado dele. Então o pecado já não está mais nele, porque Deus tirou. Agora ele vai ouvir uma voz que diz: quem é que enviaremos? Ele cheio do poder de Deus. Por quê? Vou te explicar. Porque quem não tem pecado, sabe o que acontece? O pecado faz separação do homem e a de Deus. Só que Isaías estava sem pecado, pastor. Ele estava tutano, cheio do tutano de Deus. Ele estava transbordando da presença de Deus. Então ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus, aleluia. Você está cheio de Deus aí, meu irmão? Você está cheio de Deus aí, meu irmão? Se preocupa não, se eu não tiver até eu terminar dessa pregação, você vai sair daqui pulando na graça, no conhecimento do Espírito Santo. Isaías vai reconhecer, aleluia, que ele precisava, e ele vai dizer: envia-me a mim. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 9 que Deus vai chamar Isaías, e a chamada de Isaías vai ser uma chamada doída. Por quê? Porque Deus já está dizendo para Isaías: Isaías, você vai pregar, mas não vão te ouvir. Você vai falar, mas não vão dar crédito. Você vai fazer, mas eles não vão querer. Irmãos, o que importa a nós? Agradar ao homem ou a Deus? E a gente sempre sabe a resposta, né? Deus, eu quero agradar a Deus. Mas e quando Deus manda você sair do teu trono e orar ao Senhor na madrugada? A gente agrada ao homem nosso, os nossos sonhos, as nossas vontades, ou nós agradamos a Deus? Quando Deus manda eu e você, louvado seja o nome do Senhor, tirar um alimento da nossa casa para fazer a igreja, mesmo sabendo que talvez amanhã vai faltar na nossa casa, o que a gente faz? A gente guarda para amanhã ou a gente traz para a igreja? Ouvir a voz de Deus, irmãos, é complicado. Louvado seja o nome do Senhor. E é bonito nós vermos alguém ser usado de Deus. Hoje, nesse dia nós estávamos conversando com umas abençoadas que foram lá em casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente estava falando sobre isso. É lindo quando Deus usa alguém para falar especificamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor, mostrando o quão precioso, o quão cuidadoso o Senhor é com a nossa vida. Só que às vezes aí você não quer pagar o preço para ser usado por Deus. Às vezes nós só falamos da boca para fora que queremos ser usados por Deus, mas quando nos é dada a oportunidade, não, hoje eu não vou pregar não, por quê? Porque hoje eu não estou muito bem. Não, hoje eu não vou falar não, porque hoje eu não posso. Não vou abrir culto não, porque hoje eu não posso. Mas engraçado, lavar a louça você pode, varrer casa você pode o dia inteiro, limpar as coisas você pode. Mas Deus me conhece. Será que Deus te conhece mesmo? Melhor, Deus eu tenho certeza que te conhece, mas será que você conhece Deus? Porque se você conhecesse Deus, você ia fazer que nem eu já ouvi muita gente falar: eu não estou podendo, eu não posso, mas no nome de Jesus eu vou. Glória a Deus, aleluia. Olha, eu não posso estar no altar, mas é no nome de Jesus que eu vou lá. Aleluia. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive umas poucas experiências com Deus, e uma delas foi que eu estava numa campanha, louvado seja o nome do Senhor, e a campanha era lá na Sete Campinas, e eu tinha começado a cuidar dos cultos de quinta-feira, e às vezes nós falamos assim, né, na empolgação. Quem conhece a sede setorial de Campinas? Quem conhece? E às vezes a gente fala assim naquela empolgação: nossa, eu vou começar uma campanha na sede setorial de Campinas. Eu era jovem, e eu tive esse sentimento, pastor: nossa, eu vou pregar na sede setorial de Campinas, talvez vai ser transmitido no rádio na semana. Sabe aquela empolgação? Nossa, vai ser bênção. Comecei uma campanha de 7 quinta-feira. Na primeira quinta-feira, irmã Elisa, tinha 3 pessoas. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E aí, Tida, fica difícil, porque nós, seres humanos, estamos imaginando o que? 7 Campinas? Nossa, vai ter tanta gente lá, porque geralmente segunda-feira é lotado. Mas chegou de quinta, tinha 3 carros pingados de Eclésio. Mas o meu coração parecia que eu estava pregando com uma multidão.
Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Graças a Deus, a campanha começou com 3, entregamos com 40. Foi bom, louvado seja o nome do Senhor. Findou a campanha nos 40. Só quero dizer para você que no meio dessa campanha de 7 dias, teve dias que eu não queria ir. Por quê? Eu tinha que enfrentar ônibus, eu tinha que enfrentar tudo aquilo. E às vezes eu falava assim, Jesus, hoje eu não quero não. Só que a gente firmou um compromisso com Deus. Então, irmão, eu e você precisa voltar a lembrarmos que nós não firmamos compromisso com o pastor da igreja. Nós não firmamos compromisso com o obreiro da igreja. Nós firmamos compromisso com Deus. E quando firmamos compromisso com Deus, é necessário nós firmos. No dia que iniciou essa campanha, há 12 dias atrás, eu firmei um compromisso com Deus, irmão. Eu vou estar lá. A minha sogra ficava brava, né? Minha sogra queria abrir a igreja 10 para 7, ela queria estar todo dia. Só que para nós é um pouco complicado, Dioclésio. Sai do serviço 6 horas, corre em casa, vai até a esposa fazer comida, aí vai tomar banho, quando vai ver já é 7h30, mas a gente vinha. E teve um dia em específico, irmãos, que eu tive que levar, foi o dia que a irmã Tida foi pregar. Eu tive que levar o meu cunhado lá minha cunhada estava internada com a criancinha agora, graças a Deus já está em casa, e eu tive que levar ele, foi corrido, deixei minha sogra aqui, fomos lá, e eu dizia para minha esposa assim, eu estou em campanha com Deus, 2 campanhas, minha sogra. Eu estou na campanha dos dias, e eu estou na campanha de todos os dias apresentar a Deus com louvor. Eu fiz essa campanha e nem sabia se todos os dias me dá oportunidade, mas eu fiz na unção de Deus. Cheguei aqui, era 8h30, irmãos. Eu falei para minha esposa assim, hoje eu não vou ter oportunidade. Aí Deus é tão lindo, estava tudo atrasado, mas eu sou bom no coração da Tida para me dar uma oportunidade. Eu falei, opa, a campanha não vai ser quebrada. Sabe o que eu quero dizer para você? Ousa viver os sonhos de Deus para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus quer usar eu e você no sobrenatural. Deus não quer usar eu e você, olha, Iana, até Iana está entendendo. Deus quer usar eu e você no sobrenatural de Deus. É quando alguém olhar para você pela sua aparência e não der nada, mas no teu glória vai estremecer. Eita, Jeová maravilhoso! Glória a Deus, aleluia. Só que não adianta eu e você ensaiarmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, buscar somente o conhecimento e esquecer o espiritual. Às vezes a irmã conhece tudo, conhece todos. Tem uma língua que fala de todo mundo, mas da Bíblia não sabe falar. Às vezes o irmão conhece e se acha tal, mas se formar ele para falar de Bíblia, não sabe nem aonde está, não sabe nem citar o Salmo 23. Às vezes nós conhecemos e achamos que temos um conhecimento tão grande, mas o Senhor mostra na palavra do Senhor que o conhecimento do homem perto do conhecimento de Deus é nada. Só que às vezes nós colocamos mais ênfase no nosso conhecimento. Às vezes nós colocamos mais ênfase naquilo que nós sabemos, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós podemos falar, mas Deus está dizendo, e quando Deus vai levantar Isaías, Deus vai fazer a preparação de levantar Isaías, não era para Isaías falar o conhecimento de Isaías, era para Isaías falar aquilo que Deus o mandaria. E a palavra de Isaías é uma palavra de arrependimento, é uma palavra em que ele iria exortar o povo. A palavra do Senhor nos fala, irmão, e vai se encerrando, vai dizendo em que Deus vai dizer para ele no versículo 9, então disse ele, vai, edita este povo, ouves de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda essa, versículo 10 é muito interessante, irmãos, presta atenção. Engorda o coração deste povo, torna surdos seus ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Você vai pregar, mas o povo não vai te escutar.
Você vai engordar o coração deles com as palavras, mas eles não vão te escutar. Mas no versículo 5 vai dizer: então disse eu, até quando, Senhor? Isaías está perguntando para Deus: até quando eu vou pregar para eles sem eles me ouvir? Até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fique sem habitantes, as casas sem moradores e a terra seja toda assolada. Irmão, Deus está dizendo para Isaías pregar sobre um arrependimento, que era para Isaías reconhecer o quão pecador eles eram. Presta atenção, o contexto está nos dizendo em que Israel estava passando uma situação crítica, no pecado, na sociedade, em tudo Israel estava, aleluia, despencando ladeiras abaixo, no pecado, nas ações, aleluia, nos julgamentos, e a palavra do Senhor vai dizer que Isaías vem para pregar contra eles. Só que Deus vai dizer: você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar, e não vão te ouvir. E Isaías vai dizer: mas Senhor, até quando eu vou pregar para eles? No versículo 11 ele está dizendo assim: você vai pregar até não restar mais moradores em Israel. Você vai pregar até as casas ficarem abandonadas. Você vai pregar quando a cidade toda estiver assolada. Você vai continuar pregando. Deus estava aqui determinando um juízo sobre Israel. Deus estava olhando para Israel dizendo assim: eu vou agir com justiça diante de vocês. Só que no versículo 12, o Senhor afasta dele os homens do meio da terra, seja grande o desespero. No versículo 13, Deus está dizendo assim: porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azenheira, e que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Deus está dizendo aqui, irmãos, Ele está aplicando uma justiça, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é justiça, só que no versículo 13 Ele está aplicando a sua misericórdia. Deus está dizendo assim: a cidade inteira vai ser assolada, todos os moradores vão vir, mas vai ser uma 10ª parte que vai ficar ainda, os famosos e chamados remanescentes. Esses ficarão. Deus está dizendo assim: olha, Israel é como uma árvore, eu vou cortar essa árvore, vai ficar só o toco da árvore, e quando ficar só o toco ainda florescerá. E Deus está dizendo para Israel ainda a promessa: eu ainda vou agir em meio à misericórdia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu e você, na nossa arrogância, na nossa falta de sabedoria, olhamos para alguém e o condenamos. Esse daí já não tem mais esperança, não. Esse daí já tentou, mas não consegue se levantar mais, não. Só que Deus está dizendo assim: ei, a misericórdia dele pode alcançar ele. A misericórdia dele pode alcançar as nações. A misericórdia dele pode alcançar aquele que o mundo não dá nada. Quando eu e você nos colocarmos na posição de servo. Servo é para servir, irmão. E quando eu sirvo, eu não aponto, eu não julgo. Presta atenção. A Bíblia é bem clara que pecado é pecado e isso é inegociável. O pecado continua sendo pecado e isso é inegociável. Não tem como negociar isso, não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos morrer pregando aquilo que é pecado. Só que nós não podemos condenar o pecador ao inferno. E às vezes nós fazemos isso com a nossa língua. Às vezes nós condenamos alguém ao inferno. Às vezes nós ficamos julgando alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se nós dobrássemos o nosso joelho, Deus poderia salvar. Só que às vezes nós gastamos mais tempo falando da vida do outro que orando. Isso nos preocupa não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão William. Hoje não é culto de doutrina, hoje é culto de palavra, hoje é culto de família. É isso que eu preciso que você saia daqui entendendo. Que o culto de palavra, o culto de família, o culto aonde Deus quiser falar, Ele fala.
casa. E quando eu e você reconhecer que somos servos, e o servo precisa servir o seu Senhor, nós entenderemos e pararemos de tentar barganhar com Deus. E ulceração mimimi é essa, que tudo quer barganhar. Ah, Senhor, eu vou fazer essa campanha de 12 dias, mas se eu fizer essa campanha de 12 dias, quer dizer que o meu ano vai ser abençoado. Não, não, se você fizer essa campanha de 12 dias, quer dizer que você foi fiel ao Senhor e já apresentou 12 meses na presença de Deus. Só que se Deus quiser, aleluia, acabar com tudo, amanhã ele acaba. Nós tentamos validar a promessa de Deus, tentando barganhar com o Senhor e dizendo: hoje é a representatividade ao mês de dezembro. A campanha, aleluia, está fechando com chave de ouro, onde Deus está mostrando o teu poderio e nos fazendo entender que se Ele quiser, Ele opera. Glória a Deus, aleluia. E se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Só que às vezes nós vamos aqui, aleluia, barganhar com Deus e dizer: Senhor, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine só se nós dermos tudo que os nossos filhos pedem. Hoje em dia, irmãos, eu não entendo, eu não consigo entender. E eu oro, a Helder é testemunha, eu oro para não pagar minha língua. Porque eu não consigo entender, irmã Sônia, como que essas crianças de hoje em dia, tudo que quer o pai dá. Tudo que quer a mãe dá. Às vezes eu olho e falo assim: meu Deus, me dá um pai dessa geração, por favor. Porque louvado seja o nome do Senhor. Os meus tios, pelo amor de Deus, o meu tio já deu 2 motos para o meu primo, já deu um carro, ele consumiu tudo. Já deu uma casa, comprou um terreno novo para ele, um terreno inteiro, consumiu também, está de aluguel. Aí a minha tia falou assim: ah, mas quando o Messias, falei o nome, meu Deus. Quando o meu tio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abençoar, ele vai dar, quando ele aposentar, ele tiver condições, ele vai dar uma casa para os filhos dele. Eu falei: outra? Fala para ele parar de abençoar os filhos, começar o sobrinho, por favor. Em nome de Jesus, já abençoa demais os filhos. Ei, eu e você precisa ensinar essas crianças a não depender de nós em Deus. Isso é na vida também, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu olho para minha filha, ela tem 10 anos, já ganhou uma mesada alta, tá? R$40 de mesada, irmão. Na minha época eu ganhava R$5 de mesada. E aí que eu tinha que trabalhar com o meu camelo. Olha lá esse câmbio da caravana aí, para a Alemanha ser processado. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós trabalhava. E aí de nós, se minha mãe chegasse e a casa não tivesse limpa. Aí de nós, se tivesse um copo na pia. Hoje em dia é uma dificuldade. Hoje em dia a gente nem fica lá, vai lavar louça. Aí pior ainda, tem a avó no meio, que daí a avó: não, deixa que eu faço. Ele não vai fazer? Eu não é assim, moleque. Você tem que ensinar essa criança a fazer. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa semana nós estávamos com 4 crianças em casa. Era minha filha e mais 3. Coloquei tudo para trabalhar. Todo mundo trabalhou, fiz até meu sobrinho lavar meu carro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não lavo o carro, mas ele lavou. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não colocarmos essas crianças para ter um senso de responsabilidade, o que será da igreja? O que vai ser da igreja? Porque a Bíblia é bem clara dizer, louvado seja o nome do Senhor, que a continuidade de uma igreja é a geração vindoura. Só que se nós continuarmos a fazermos as vontades alheias dos nossos filhos, irmãos, vai acabar o ministério. Vai acabar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essas crianças, tudo que quer faz. E não é assim, irmãos. E às vezes Deus está nos moldando assim também. Às vezes nós não tivemos uma boa criação e por isso que nós sofremos muito. Porque nós queremos, aleluia, que o nosso Deus, o Deus que é soberano, nos haja como o pai fez, como a mãe fez. Aleluia, o pai e a mãe sempre dão o melhor para o filho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem filho que é folgado demais. Tem filho que quer muito além e a mãe fica besta, perdendo o sono, recebe eles, perdendo o sono para dar tudo para o filho, para fazer tudo para o filho. Calmou, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa entender, nós precisamos entender, o nosso melhor nós fazemos, mas nós precisamos fazer o quê? Deixa voar essa criança, deixa voar esse filho, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos nos martirizando tanto. Aleluia, o filho afastou da presença de Deus e agora como é que vai ser? Não sei o que, irmão.
Você ensinou certo? Você ensinou o caminho que dá? Provérbios vai dizer, apesar que Provérbios não é mandamento, tá? Provérbios é um livro de ensinamento. É por isso que eu e você precisamos ser afiados um pouco na palavra de Deus. Porque daí nós queremos pregar Provérbios achando que é promessa. Provérbios não é promessa. Provérbios é um ensinamento. Ensina o caminho que se deve andar. Aleluia, porque essa criança, depois que afastada, não vai se perder. Só que Provérbios está dizendo assim, olha, você pode ensinar, mas possa ser que essa criança não queira. A salvação não é obrigatória. Ninguém está aqui na igreja está obrigatório. Se eu estiver aqui na igreja está obrigatório, você está errado. Está vindo à toa. Só que você precisa entender, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, ouvir a voz de Deus e dizer, Deus, o que é que o Senhor quer que eu seja para essa geração? Ah, irmão William, então eu não tenho que ser meu filho obrigado na igreja? Depende. Seu filho tem quantos anos? 18? Se tiver 18, não tem que vir mesmo não. Agora, se tiver 17, mora na sua casa, traz obrigado. Porque louvado seja o nome do Senhor, não paga as contas, irmão. Tem que trazer aqui na presença de Deus, não. E pior ainda, tiver 18 anos, mas estiver na sua casa, comendo da sua comida, do seu salário, quem manda é você. Só que hoje em dia as crianças têm 5 anos já mandam os pais. Irmãos, eu fico besta com um negócio desse, não é possível. Louvado seja o nome do Senhor, parece que foi ontem, Manelci, que eu levava uns coros da minha mãe, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estávamos na casa, nós não podíamos pedir nada. Porque pedir alguma coisa na casa de alguém era desrespeito, era falta de educação. Hoje em dia as crianças já chegam até abrindo armário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu descobri onde o segredo do armário de alguém, né, Nelson? Preciso ir lá abrir aquela gaveta em nome de Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E você precisa entender, nós somos, presta atenção aqui em mim agora. Nós somos a geração que Deus escolheu. De que meio você pode impactar a tua geração? De que meio você pode impactar alguém na escola, no seu trabalho, na sociedade? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, quando nós entendermos. A chamada aqui de Isaías foi especificamente para Isaías. O Senhor chamou Isaías para uma árdua chamada. Só que essa chamada também arde em nós. Porque Deus vai dizer, o próprio Deus vai dizer, olha, é para todo mundo ir e pregar. A toda criatura. Quem crer e receber será, aleluia, louvado seja o nome do e for batizado, será salvo. Mas quem não crer e não receber, esse já está condenado. Só que nós queremos convencer o povo do pecado. É aí que mora o perigo, irmãos. O homem pode convencer alguém do pecado? Não. Ninguém convence ninguém do pecado. Glória a Deus, aleluia. Você pode ser o mais expert na Bíblia. Você pode ser o fera. Você pode ser o cara. Você pode ser a mulher. Você não consegue convencer ninguém do pecado. E às vezes por isso que nós ficamos preocupados. Hoje em dia o que tem de pregador bom, irmão, o que tem de pregador que conhece a palavra de Deus, mas ninguém aceita Jesus mesmo. Mas sem um pregador, eu lembro muito da época do meu avô, não sabia nem ler nem escrever, mas aquele bicho sabia da palavra de Deus. E você sentava para conversar, ele sentava para conversar com o ímpio, o Espírito Santo fazia aquele ímpio aceitar Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Não é sobre ter conhecimento, mas é ser. Melhor, não é sobre ter conhecimento, mas é sobre conhecer quem é o dono do conhecimento. Isaías vai conhecer quem ele era, e quando ele o conhece, Deus o comissiona a uma chamada. Sabe que Deus trouxe você aqui? O ano de 2024 para nós está sendo comissionado no céu, para que eu e você vivamos os planos de Deus, para que eu e você tomemos para nós esse sentimento de pertencimento. Nós só sentimos dor por uma alma que está indo para o inferno quando nós temos sentimento de amor por ela. Nós só sentimos, aleluia, dom de pertencimento quando nós nos sentimos dono disso. Disso o quê? Da palavra de Deus. Nós nos sentimos dono da igreja. Nós nos sentimos agora, louvado seja o nome do Senhor, como os filhos que estão olhando, louvado seja o nome do Senhor, o povo vindo de partos lá do inferno.
E nós vemos isso, irmão, nas nossas orações. Perceba, é raro hoje em dia quem ora para o traficante. É raro hoje em dia quem ora para a prostituta. É raro hoje em dia para quem ora para os afastados da casa de Deus. É raro. A gente vê as pessoas orando, louvado seja o nome do Senhor, e nós vemos o quão raro é, porque às vezes nós estamos no nosso mundinho. Deus abençoa meu marido, minha esposa, abençoa minha esposa, abençoa minha família, alcança fulano, ciclano, pertanto, não sei o quê, e nós esquecemos que nós precisamos clamar pela nação. Porque se o povo clamasse por essa nação já não estaria assim mais longe. O que nós vemos hoje em dia, irmãos, é o povo vindo de passos largos ao inferno. Tem igrejas, irmãos, que vai levar muita gente para o inferno. Por quê? Por não estar pautado na Bíblia. Eu quero dizer para você uma coisa: se a sua igreja não está pautada na Bíblia, sai dela. Se a sua igreja não te faz reconhecer que você é um pobre pecador e miserável, e que você precisa se vestir com pudor, que você precisa estar, louvado seja o nome do Senhor, debaixo de uma liderança pastoral, você precisa sair dela. E quando nós reconhecemos essas pequenas coisas, nós trazemos à tona a vivenciar a chamada de Deus. Nós precisamos viver a chamada de Deus. E viver a chamada de Deus é nós sabermos quem nós somos. Quem o irmão William é? O irmão William é um pobre, miserável, pecador, cheio de falha, e se morrer daqui uns 2 horas, a Eva nem sabe mais. Se morrer daqui 2 horas está fedendo já, se não passar um produto lá para inibir o cheiro. Porque, louvado seja o nome do Senhor, às vezes nós nos agimos e pensamos que nós temos um rei na barriga. Ah não, eu sou mais bonito. Ah não, eu uso terno melhor. Ah não, a minha sandália é mais nova. Ah não, aquilo. E Deus está dizendo assim: olha lá que miserável. Se morrer hoje, amanhã está fedendo já. Se o Senhor não guardar, em vão virgem de sentinela. Isaías está sendo comissionado a viver a chamada de Deus. E Deus nos trouxe aqui no último dia da campanha para dizer: Ele está nos comissionando a ser mensageiro dele. Meu líder, mas eu não sei de nada. Bem-vindo ao time. Nós não sabemos, mas no nome de Jesus nós vamos. Glória a Deus, aleluia. No nome de Jesus nós seremos alguém que vai impactar essa geração. No nome de Jesus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, presta atenção. Nós seremos uma igreja que impactará Sumaré. Nós vamos impactar os vizinhos. De vez os vizinhos jogar pedra, jogar bomba, eles vão vir aqui pedir perdão, porque a presença de Deus vai salvar, a presença de Deus vai curar, a presença de Deus vai fazer. Glória a Deus. Quando eu e você reconhecer, irmão, que estar na igreja não é só pedir bênção para mim e para você, mas é a gente vir aqui e falar: Jesus, estou tirando 2 horas do meu dia para você, para te adorar. Os serafins estão 24 horas diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que eu e você chega na igreja e nem um glória a Deus a gente dá. Hoje está até melhor, hoje o povo está dando glória. Mas tem dia aqui, irmão, que é só Jesus, irmão. O pregador está se acabando aqui, o pregador tem que falar assim: não, dá um glória que eu vou beber água. Pode dar agora que eu vou beber água de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Sabe quem pode dar palma também? Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor continue falando no teu coração. E você saia daqui hoje com esse sentimento de pertencimento. Que nós pertencemos a essa chamada. O Senhor conta comigo e com você. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus conta com você. Deus conta com você. Não, com autoridade. Vai, duas autoridades já tem. Deus conta com você. É você que Deus chamou. É eu e você que vai impactar Sumaré. É quando eu e você nos colocarmos na posição. Que posição? Posição que nós cantamos aqui. Eu vi você cantando também, viu, Silvana? Eis-me aqui, Deus está vendo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos impactar essa geração. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia vai nos dizer que Isaías vai ter 2 filhos. E os 2 filhos dele, ele vai ter um filho com uma mulher chamada, não tem o nome da mulher, mas ela vai se intitular, o próprio Isaías vai dizer, a profetisa. Tudo dá a entender que ela também profetizava ao Senhor. Ele vai ter 2 filhos, e os 2 filhos dele vão ser chamados a um juízo, vão ter nomes em que vai predizer alguma coisa que iria acontecer. Sabe o que eu quero dizer para você? Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo que você fizer, faça debaixo da sabedoria de Deus. Glória a Deus. Em Aleluia. toda decisão que tomar, tome debaixo da sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você entender, irmão, que cada não que nós falamos para alguém aqui, irmão, você vai pregar hoje? Não, eu não vou pregar não. Vai sim. Vai sim. O Dioclésio vai abrir culto. Não dá, não dá sim. Ah, eu estou com uma dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Não precisa não tem problema. Se for necessário, não. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos aquilo que for necessário, Luiz. A necessidade é falta de um terno, nós vamos lá e compramos. Se nós não comprarmos, uma compra no cartão, paga em 10 vezes aí sem juros, Deus vai abençoar. A necessidade é que eu e você precisamos dizer qual é a minha necessidade. Ô pastor Jair, tá? Ô pastor Jair, eu estou precisando disso, daquilo, para mim poder ser mais servo ao Senhor. Então a igreja vai levantar em oração e Deus vai preparar. Só que o que não pode é você se sentir como alguém que não pode fazer nada na casa de Deus. Ei, você pode. Deus escolheu eu e você para fazer. Quando eu e você se levantar, irmão, Deus vai operar com um grande sinal. Quem crê, fala amém. Amém. O Espírito Santo fale mais e mais em cada oração. Aquilo que eu não pude expressar, que o mesmo continue. Oremos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, graça nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Pai, por essa palavra. Obrigado por lembrarmos que é necessário, Senhor, meu Pai, estarmos comissionados no Senhor. É necessário, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua chamada. Eis-nos aqui, ó Pai, como obreiros e obreiras, Senhor, meu Pai, com as mãos limpas diante do Senhor levantadas, Senhor, com o coração puro, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas misérias e pedindo para o Senhor, vem, Senhor, e muda a nossa história no nome santo de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Vou dar a oportunidade de uma chamar por revelação. Vou dar a oportunidade de o pastor chamar por revelação.